Vem cá, meu amigo. Você não sabe como é que eu estou feliz nesse momento. Nós já estamos orando há tanto tempo por esse momento. Olha que lindo. E Deus preparou uma palavra poderosa pela vida do Renato e vai falar conosco hoje. Levante a sua mão, por favor, por ele. Ó Senhor, está aqui o nosso irmão, a qual amamos tanto. E o Senhor o chamou, Pai. E como eu sempre digo para ele e para tantos outros, que a vida dele me inspira. Ele é um guerreiro seu, um homem cheio do teu Espírito. Obrigado, Pai. Fale conosco através da sua palavra. Estamos aqui prontos para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, meu irmão. Pode descer o teu. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor para você também, que nos assiste pela internet. É um prazer estar com vocês. É um prazer. Antes de qualquer coisa, é necessário fazer uma rápida introdução para que você que talvez não me conheça, não esteja aqui pela primeira vez, saiba do que o Leandro estava falando. Semana passada, eu não estive aqui, não deu para estar aqui. Vocês oraram por mim, vocês intercederam por mim, o Senhor me levantou. E hoje eu estou aqui. Glória a Deus. O que aconteceu? Na semana passada, nós tivemos o evento aqui na Praça de Ibirá, o ato de amor por Ibirá, junto com a igreja Amor e Cuidado de Promissão. Naquela manhã, eu estava junto com o pessoal aqui, organizando as coisas, eles estavam se preparando para esse ato de amor, para levar o Evangelho de Jesus porta fora, que é a nossa principal missão. Não é nessas quatro paredes, não é nessa caixinha, é sal no mundo, ou melhor, sal na terra, luz no mundo. E a gente foi. Quem me via fazendo as fotos, fazendo os vídeos, pensava que talvez eu estivesse legal. Só que eu não estava, eu estava bem mal. E eu aguentei até onde deu. Exatamente até mais ou menos 12:30. Fui fazendo as coisas, fui colocando no nosso Insta, fui propagando, né? Para todo mundo que se interessasse a mensagem de Jesus. E o que acontece comigo? Eu tenho 42 anos. Há poucos dias eu descobri algo que não faz muita diferença, mas eu sou neurodivergente. Eu nasci, e eu já sei isso desde a minha adolescência, com transtorno obsessivo compulsivo. Um dos transtornos de ansiedade mais agressivos. Tem herança genética, tem traumas, tem bullying na escola, tem dificuldade social, tem gente que não entende. E aí eu me enquadro então na tal neurodiversidade, que é um termo que hoje é utilizado para classificar pessoas normais, mas diferentes. Porque cada um de nós temos um cérebro diferente, né? Existe neurodivergência. Ou seja, do mesmo jeito que você tem o cabelinho branco, preto, eu tenho o cabelinho branco, por dentro também existem diferenças. Só que existem transtornos de personalidade, transtornos de ansiedade, por exemplo, o TDAH, o autismo, o TOD, o TOC e tudo toque, não sei o que lá. A síndrome de Tourette também está dentro da tal neurodiversidade. E aí, aprendendo com a minha amiga Ajuda a Inclusão, siga lá, Inclusão em Ação no Instagram, você aprende muito sobre essas coisas, né? Na família dela tem o Davi, autista. E aí tem também o tal do fenótipo ampliado. O que é isso? É quando você enxerga numa pessoa uns tracinhos de alguma coisa ali meio diferente, mas aquilo não é clinicamente comprovado, como no meu caso um toque. Aí eu fui dar uma olhada e falei, Jesus, todo mundo praticamente está nesse tal fenótipo ampliado, né? Né, Ju? Cadê ela? Aqui. O meu é fenótipo clínico, porque é já averiguado por médicos. Quem que não tinha neurodivergência? Quem que tinha, ou quem que tem um cérebro puro, um cérebro sem falha, um cérebro sem herança de Adão? Quem que tem? Jesus. O resto é tudo neurodivergente, está tudo nesse pacotão aí, gente.
E aí, eu convivo com isso desde que eu nasci. E aí, a partir dos 15 anos, mais ou menos, os sintomas de toque começaram a aparecer, e eles vão se desdobrando. Como eu disse, é um transtorno de ansiedade dos mais agressivos. E o que acontece? É fadiga para o cérebro, é cansativo, é estressante. E aí acaba desembocando em outras coisas, como depressão e ansiedade, que eu enfrento especialmente nos últimos 5 anos com mais intensidade. Últimos 5 anos. Tem a turma da velha guarda aqui, da fundação da IB, que está comigo desde 2014, me conhece antes disso. E a maioria de vocês me conhecem depois disso. Tem diferença, Renato? Você mudou muita coisa? Não sei, talvez vocês saibam me falar melhor. E aí o que acontece? No último fim de semana, ou melhor, na quinta-feira, apareceu uma bendita infecção de urina. E aí eu fui no médico, na sexta de manhã, ele me deu os antibióticos. Ela, né? A Laísa. Comecei a tomar os antibióticos. Como eu disse, no sábado de manhã, a coisa começou a ficar pior. Juntou sintomas depressivos, ansiosos e um negócio esquisito que eu não sabia o que era. E foi piorando, piorando. Não deu para ir naquele churrasco maravilhoso que vocês tiveram lá no Paulo. Não deu, não dava. Meio-dia eu estava destruído. Eu fui para casa e fiquei destruído até segunda de manhã. No domingo, por isso que vocês não me viram aqui. E eu fui pesquisar. Antibiótico piora sintomas depressivos? A resposta das IAs foi sim. Por quê? São desordens dos neurotransmissores, os transtornos de ansiedade, transtornos de personalidade, desordens na química cerebral. E se sabe que existe uma relação muito íntima do cérebro com o intestino. A maioria dos neurotransmissores são produzidos no intestino, serotonina, dopamina, essas coisas. Daqui para cá o tempo todo. O que o antibiótico faz? Tinha uma bactéria ali na região urinária, o antibiótico vai lá, ele é tipo uma bomba, antibiótico, biovida, antivida, antibiótico. É um mal necessário. A bactéria está ali, se você não acabar com ela, ela acaba com você. Só que a hora que você toma um antibiótico, a bomba estoura lá e ela destrói parte da sua flora intestinal. Ela dá um regaço nos neurotransmissores. E aí por isso que a coisa piorou bastante. Os sintomas se somaram. Muito bem. Feita essa introdução para que você entendesse, a gente vai seguindo aqui agora. Deixa eu ver se a canetinha vai funcionar. Vai funcionar. Neto, não vai. Vou precisar da sua ajuda, meu amigo. Pode passar o primeiro aí. Dá um F5, se não tiver na tela, do PowerPoint, e aí você joga pra gente. Isso. Quais são as nossas desculpas? Para você que está vendo pela internet, nós temos um telão aqui, que não aparece aí, tá? Mas nós vamos dar um jeito de aparecer uma hora para que você acompanhe junto com quem está aqui. No telão está aparecendo o título. Quais são as nossas desculpas? E um camarada com uma com uma cara, né, de enjoado, tipo, aquela cara de desculpa quando alguém te pede alguma coisa. E aí você responde para si mesmo. Eu te faço essas provocações. Quando alguém te pede algo, quando surge uma necessidade para resolver, qual que é o seu primeiro pensamento? Você dá uma desculpa? Se a resposta sincera for sim, não sinta culpa pelas desculpas. Por quê? Porque isso pode acontecer com todos nós, gente. Acontece com todos nós. A boa notícia é que Deus pode tratar isso conosco, se a gente quiser. Por exemplo, as minhas desculpas, né? Falei de todo esse contexto. As minhas desculpas para ainda não voltar aqui, porque fazem 4 anos que eu não faço assim, uma mensagem tipo essa de 2 horas. Brincadeira. 20 minutos é o que eu vou te segurar aqui. Como é que eu vou ter uma mensagem de 20 minutos, Jesus? Subir aqui para fazer coisinhas rápidas era fácil para mim, mas tinha um pensamento sabotador. Putz, estou deprimido, estou ansioso. Como é que eu vou passar credibilidade por 20 minutos? Como é que eu vou pregar no púlpito? E aí, eu continuei.
veja, nesse mesmo período em que as coisas estavam ruins e que eu não subia num púlpito por vários minutos para pregar, eu continuei falando de Jesus para meus amigos, para os conhecidos, para desconhecidos, nos PGMs, nos vídeos que eu gravo no meu canal, Mais Fé, Menos Ansiedade. Eu continuei falando, era só pegar aquilo lá e trazer aqui para vocês. Mas e o pensamento sabotador? Pensamento sabotador, um dos sintomas do toque, pensamentos intrusivos, sabe? Um chato que fica o tempo todo crítico. Só que o que virou a chave? Foi lembrar do apóstolo Paulo e o seu espinho na carne, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, os versos 8 a 10. Nem estava no plano ler aqui, mas eu vou ler para vocês esse trechinho. Nem vai aparecer no telão, tá, Neto? Em três ocasiões, o Paulo fala: eu supliquei ao Senhor que removesse esse tal espinho na carne que tem num contexto anterior. Mas ele disse, Deus disse para o Paulo: minha graça é tudo o que você precisa, Paulo. O meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, ele fala, Paulo, agora eu fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, porque para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso eu aceito com prazer as fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Não é qualquer sofrimento, tá? Às vezes a gente sofre por bobagem. Às vezes a gente sofre porque fez bobagem e colhe as consequências. Pecou e tem que colher. Deus perdoa, mas as consequências do pecado aparecem. E aí o Paulo fala, pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, nesse trechinho aí. Muito bem. Dito isso, agora nós vamos falar desse assunto através da história de um dos maiores líderes da história. Olha ele aí, o Moisés, pode colocar, escritor do Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, a base moral da lei judaica, libertador de Israel da opressão do Egito, homem manso, mas líder forte, né, que nem Jesus, manso como um cordeiro, forte como um leão. Intercessor da sua nação, condutor do povo pelo deserto por 40 anos, testemunha ocular das teofanias. O que são teofanias? Teofanias aconteceram de um modo assim bem espetacular, especialmente no Antigo Testamento. Coluna de fogo, sabe? Mar se abrindo, Deus se manifestando no templo, visualmente em forma de coluna de fogo, o Monte Horebe pegando fogo com Moisés lá em cima, fumaça, o povo embaixo apavorado. Isso é teofania, expressões do Deus vivo de modo espantoso. Só que eu também considero teofania, e a maior delas, uma pessoa, o Deus encarnado. E a Bíblia fala que ele não tinha uma boa aparência, ele não era bonito, ele não usava roupas legais. Jesus não tinha um terninho e uma gravata. Tanto que quando Judas armou o esquema lá para trair ele, e foi com toda aquela gangue para prender Jesus, quando ele estava com seus apóstolos no Monte das Oliveiras, como é que foi o negócio? O que teve que acontecer para os guardas identificarem Jesus? O Judas teve que dar um beijo nele, né? Que era comum naquela cultura, homem saudar um beijo com outro homem. Jesus era comum, aparentemente. Jesus não tinha roupas diferentes. Só que, para mim, é a maior teofania que existiu. Deus entre nós, o Emanuel. Mesmo que não tivesse aquele impacto visual e sonoro do que acontecia no Antigo Testamento, fogo, fumaça e ventania, nova aliança apareceu. Mas esse homem, esse Moisés, ele começa a sua jornada de missão libertadora com muitas desculpas, gente, muitas desculpas. Pode deixar escuro aí, Neto. Por exemplo, em Êxodo 2, o Moisés, ele viveu 120 anos, né? A gente espera chegar lá. A gente pode enxergar 3 grandes períodos de 40 anos na vida do Moisés. Os primeiros 40, você sabe que ele foi achado ali na beira do rio, naquele cestinho, pela filha do faraó, e ela se apaixonou por ele, pegou, o adotou, ele virou neto do faraó. Naquela época, a maior potência mundial. Faraó era tipo Trump, Putin, essas coisas, Xi Jinping.
Aí, aos 40 anos, aí você imagina que nesse período, né, como filho de Faraó, o quanto que esse cara não deve ter estudado, aprendido, o quanto que Moisés não ficou culto, né, nas ciências e em tudo mais que era possível para ele como um príncipe do Egito. Só que aí aos 40 anos, ciente da sua identidade de hebreu, né, porque ele era adotado, ele era filho de uma hebreia, o que aconteceu? Ele vai lá e vê um egípcio oprimindo um outro hebreu, um irmão de sangue dele, um parente distante dele. Ele mata esse egípcio. É esse cara aí, ó, que você está vendo no telão, com todo esse currículo. Ele mata o egípcio, tem um rompante e faz ali uma justiça com as próprias mãos e enterra esse egípcio nas areias do deserto. No outro dia, a cena segue. Aí tem lá, 2 hebreus brigando, tá? Não é mais um egípcio, são 2 hebreus, tipo 2 parça brigando lá. E o Moisés chega para aquele que estava batendo e fala: cara, o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Está maltratando teu irmão. Aí ele vira e fala: por acaso você é juiz? Por acaso você é juiz? Imagina o tom da conversa, né? Você vai querer me matar e esconder na areia que nem você fez com o egípcio? Aí ali o Moisés percebe que a notícia já tinha espalhado. E principalmente, o faraó já tinha sabido. E aí o faraó foi atrás de matar o Moisés. Porque mesmo sendo como é que fala? Filhado? Não era neto, né? Neto adotivo. O faraó tinha que fazer alguma coisa. Não podia deixar barato, né? O Moisés estava insurgindo contra a autoridade do faraó. Aí o Moisés foge para o deserto. Ele vai para um lugar chamado Mídia. Ele encontra as filhas de um camarada chamado Reuel, Jetro, né? O nome é o mesmo nome para linguagens diferentes. Ele se casa com a Zípora, filha mais velha desse Jetro, e passa mais 40 anos, a segunda fase da sua vida, cuidando das ovelhas desse seu sogro. Imagina, trabalhar para o sogro. Eita, naquele deserto que não tinha mais o conforto do palácio do faraó. Meu Deus. Aí a gente chega ao Êxodo 3. Estou resumindo aqui, já vou pôr versículos para você, tá? Aos 80 anos, talvez já sem perspectiva. Imagina você com 80 anos, num deserto, baleado. Gente, a coisa era puxada lá. Não é que nem aqui, não tem águas de virar. Não tinha águas de virar. Tinha. 80 anos, talvez sem perspectiva. O que acontece? Ele vai para um lugar lá chamado Monte Horebe e aí começa o negócio. Um arbusto que pegava fogo, mas não era consumido. Traduções mais antigas falam sarça ardente. Começa a aparecer ali. Uai, o negócio está pegando fogo, mas não se consome, só fica pegando fogo, né? Você sabe que um matinho seco pega fogo rápido e desaparece. E ele fica encanado, vai ali olhar aquele negócio, chega mais perto e a Bíblia fala que ele ouve uma voz: Moisés, tira a sandália dos pés, pois essa terra é santa. A Bíblia fala isso. Eu não sei o tom de voz que Deus usou, eu não sei se isso foi audível, eu não sei exatamente, a Bíblia só fala isso e a gente o resto imagina. Não sei se foi no coração, se foi aquilo que a gente sente, pensa, e você sabe que não é teu, você percebe que veio de cima, sabe? Não sabemos, mas está escrito que Deus falou, ele ouviu uma voz, talvez audivelmente. Deus fala. E o Senhor disse mais: eu ouvi o clamor do meu povo, Moisés, eu vi a aflição deles, e eu desci para libertá-los. Eu vou te enviar ao faraó, e você vai conduzir o meu povo para fora da escravidão do Egito. Então, essa missão era tão desafiadora que o Moisés, ele paralisou na hora ali. Aí você fala: nossa, mas ele estava ouvindo a voz de Deus, e teve um piripaque, né? É aquele negócio. Deus estava falando com ele, mas não estava abduzindo ele, estava conversando com um ser humano, dialogando, como ele faz com você, comigo. É isso que Deus estava fazendo com Moisés, conversando.
Ah, entendi. Estou querendo usar um recurso tecnológico aqui que não está funcionando. O neto é o meu recurso agora. O que acontece? Entra aí, então, uma série de desculpas. Pode pôr a primeira, neto, por favor. A primeira desculpa de Moisés, a partir de Êxodo 3:11. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo do Egito? Complexo de inferioridade. Eu não passo de um pastor de ovelhas. Como é que eu vou enfrentar o maior imperador do mundo? Moisés falando com o Criador do mundo, só que sob uma perspectiva humana, com o medo que aparece no nosso coração quando a gente está diante de um passo desconhecido. Quem sou eu? Essa desculpa a gente repete também, não repete? Para nós mesmos, e para Deus, e para os outros. Pois é, quantas vezes a gente tem aquele pensamento, aquela sensação que parece-se a voz de Deus, parece-se algo benéfico para nós e principalmente para os outros, tá? Porque quando é benéfico só para você, muito provavelmente é um pensamento seu. Agora, se é uma coisa que vai para além de você, vai para outras pessoas, possivelmente é o Senhor, tá? E isso te deixa desconfortável, me deixa desconfortável. Puxa, vou ter que fazer um negócio aí que eu não estou querendo, né? Como que eu vou conseguir isso? Como que eu vou conseguir? De novo, complexo de inferioridade. Não passo disso, não passo daquilo. Segunda desculpa, bota aí. Êxodo 4, capítulo 1. Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim? E se não quiserem me ouvir? E se disserem: o Senhor nunca te apareceu? Porque o chamado é pessoal, interno, intransferível. Como é que vão acreditar em algo que só eu vi, que só eu ouvi, que só eu senti? Vão pensar que eu estou querendo me aparecer, vão pensar que eu estou querendo me fazer de santo, né? Vem essas coisas. Você se identifica com esses pensamentos, com essas desculpas? Eu imagino que talvez esse papo seja meio desconfortável, mas eu sei que você aguenta também. Então vamos lá, está acabando. Terceira desculpa, joga aí. Êxodo 4, capítulo 10. Conversa do Moisés com Deus ali, na beira da sarça. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Eu não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Estou usando a nova versão transformadora, tá? NVT. O que é isso? Desqualificação de talentos. Eu tenho que ter oratório, eu tenho que ter um discurso convincente. Ah, Renato, você é locutor, você fala, você sabe. O Leandro sabe, o Leandro é orador, é pastor. A Paula, cantora, tocadora. Ah, não é Paula, é Ana, tá? É Ana, ela gosta mais de Ana. Fica a dica, tá? Ana Paula, ela gosta mais de Ana, que ela confere. Fica muito sério. É, Ana Paula fica sério, Paula ela não gosta muito, Ana ela gosta mais. Assim ela falou no PGM para nós. E obrigado pela sonoplastia aí, tá? Muito bem. Aí você fala: bom, eu não tenho esses recursos aí que vocês parecem ter. Como é que eu vou falar? Mas, gente, é a palavra de Deus que tem poder. Não é recurso de oratória. Estou usando recurso de oratória? Estou usando coisa que eu aprendi em 5 anos de faculdade teológica? Estou. Mas não é isso que tem poder. O poder são esses versículos que a gente está lendo, nessa conversa aí, ó, do Moisés com Deus, tá? Êxodo 4, versículo 11 e 12. Bota aí. O Senhor perguntou para Moisés: quem formou a boca do ser humano? Quem que formou a boca, Moisés? Quem torna o homem mudo ou surdo? Olha que detalhe, que estranho, né? Quem torna o homem mudo ou surdo? Deus torna o homem mudo? Nossa, Deus faz isso? Tá aí, ó. Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou o faz ver? Nossa, Deus faz as pessoas ficar cegas. Tá aí, ó. Ué, pessoas nascem cegas, Deus fez cego. Aí tem lá aquele episódio, lembra? Lembra aquele episódio do cego de nascença? Que aí os caras chegavam e falavam assim para os pais dele, ou melhor, para Jesus ali na cena, né? Nos evangelhos lá, tá em algum lugar da Bíblia. Quem que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Por que ele é cego de nascença, né? Alguém pecou. Não, alguém fez alguma coisa de errado para ele nascer sem enxergar. Essa era a mentalidade daquele povo. E
Coincidentemente se passaram 2025 anos e a coisa parece que está igual, né? Você vê alguém pelejando, capengando na vida, você fala, pô, ele fez alguma coisa errada, não é possível. Ah, você tem depressão? Você não sarou da depressão ainda? Tá louco, Renato? A gente ora por você faz tantos anos, você não sarou ainda? Você tem alguma coisa de errada, você deve estar pecando, tem alguma coisa errada aí. Bom, o que Deus continua falando nesse versículo? Vai, eu estarei com você quando você falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. Então presta atenção, se Deus te dá sinais recorrentes e de mais de uma forma, tá? Porque o Senhor é assim, Ele é dono das realidades todas, terra, essa realidade aqui, realidade inferno, realidade de céu, multiversos, quantos universos existirem, é o mesmo Deus que coordena tudo isso. Então, Ele dá sinais, tá? Nas circunstâncias, no seu trabalho, no seu convívio, e aí começa a aparecer sinais para a mesma coisa, tá? Não é só um pensamento seu, ele vai clareando as coisas para você. Aí você fala, caramba, é Ele mesmo, tá? E aí Ele vai te capacitar. Se esses sinais aparecem, é porque Ele vai te capacitar. Confia. Eu fiz a boca, eu faço falar, Moisés. E a quarta desculpa, de Êxodo 4, capítulo 13. Olha aí. Por favor, Senhor. Ó, a pose do Moisés aí, diante da sarça. Você que está assistindo não está vendo, infelizmente. O povo que está aqui está vendo no telão. Moisés está... Senhor, por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa, envia qualquer outra pessoa. O que é isso? Transferência de responsabilidade. Terceirização. Ele não quis bater continência para Deus. Senhor, o Senhor escolheu o cara errado. Porque a gente fala assim, bom, eu venho aqui, eu ponho as ofertas aqui, vai lá para as portas abertas, aí eles vão aí para esses lugares aí, mas eu não dá para ir não. Eu também não, esses lugares aí não. Mas aqui dá para fazer as coisas, Dá para fazer o ato de amor na praça, dá para você entregar o marca-página que está ali para uma pessoa, dá para você dar um abraço, dá para você demonstrar amor, tá? Porque a questão não é você chegar querendo ensinar teologia sistemática para a pessoa, claro que não, isso é chato, sabe? Crente chato. O crente, ele simplesmente tem que acolher, tem que abraçar, tem que demonstrar amor. Qual foi a atualização que Jesus fez no mandamento principal? Jesus fez uma atualização, acho que está em João 14. Amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, seu coração e sua mente, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus, acho que em João 14, depois o Leandro confirma para mim, ele fala assim, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ó, já mudou a referência. Não é mais como eu me amo, porque às vezes eu me amo errado, às vezes o meu amor por mim mesmo é torto, aí eu amo o outro torto também. Aí Jesus muda a referência, ele fala, ó, amo uns aos outros como eu vos amei, tá? E aí, a gente foge do desconforto, né? De ter que fazer essas coisas. Dá uma oferta um pouco menos desconfortável, você financia, você terceiriza, eu terceirizo, tá? Tudo que eu falo para você, primeiro eu falei para mim, estou falando para mim. E aí diante dessa quarta desculpa do Moisés, acontece o seguinte, lá em Êxodo 4,14, olha aí. Então o Senhor se irou com Moisés. Forte, hein? Imagina, o Criador do céu, da terra, se irando com você. Meu Deus, não sobra nem fio de cabelo. Até quando nós vamos ficar dando desculpa? Olha aí a continuidade dessa conversa em Êxodo 4, 14 e 15. Então o Senhor se irou com Moisés, mas não fulminou ele, claro que não. Nem você, nem eu. Não fulminou nem você, nem eu. A gente está aqui. Ele não fulminou. Ele nos amou. E ele falou assim para Moisés, tipo uma respirada, né? Ai, Moisés. Tá. E quanto ao seu irmão, Arão, o levita, Moisés?
Eu sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo, Moisés, está vindo ao seu encontro, hein? E vai se alegrar em te ver. Fala com ele, diga as palavras que ele deve transmitir. Eu estarei com vocês dois quando falarem e os instruirei a respeito do que devem fazer. Olha que legal, gente. Ele cirou. Que nem acontece você com seu filho. Eu não tenho filho, mas você deve ficar nervoso com seu filho, né? Mas aí você dá aquela respirada, segura fundo e ensina ele. Você não toca ele para fora de casa, você não fulmina ele. Então, diante de mais essa desculpa do Moisés, Deus se ira. Só que ele manda esse irmão mais velho. Arão era 3 anos mais velho que Moisés, para ajudar, um parceiro. E como é bom quando aparece um parceiro, é ou não é? Fala aí, Leandro, é bom quando aparece parceiro? Ixi, né? Imagina, se tivesse que conduzir tudo isso aqui sozinho, aí começa a dividir a carga. Conselho de Jetro, lembra? Conselho do Jetro para Moisés? Não está nesse assunto, mas está ali no Êxodo. Muita gente estava lá, crescendo, Moisés não dava conta. Aí o sogro dele falou: Moisés, é muita gente para você dar conta. Mas assim, ó, vai delegando. Vê aí quem que é os capacitados, quem tem jeito para coisa. Vai formando grupo, vai colocando esses gerentes, entendeu? Aí você fica só com os casos mais sérios. Olha que coisa bacana. PGM, gente. PGM, né? PGM. Aí vai distribuindo a carga. Bom, chegamos na 5ª desculpa. Oh meu Deus, não vai acabar? Tá acabando, aguenta aí. Êxodo 5:22. Ó Moisés, de novo, lá na sarça, naquela conversa. Voltou o Senhor e disse: por que trouxeste toda essa desgraça sobre o povo, Senhor? Por que me enviaste? Por que aconteceu? Nesse meio tempo, ele foi no Egito, ele reuniu os anciãos, o Moisés, ele falou da visão, falou da conversa dele com Deus. Esses anciãos, né, os outros hebreus ali, acreditaram nele, e aí eles foram até o faraó. Só que Deus já tinha avisado que ia endurecer o coração do faraó. Lembra? Você já leu, né? Já leu, não leu? Leu, tem que ler. Deus já tinha avisado que ia endurecer o coração do faraó, até que ele mesmo manifestasse as suas maravilhas, as conhecidas 10 pragas do Egito. E aí nessa primeira abordagem do Moisés, com a turma dele ali, o faraó, com o coração duro, que Deus já falou que ia estar, ele dobrou a aposta. Ele falou: tá doido? Você é louco? Vocês não vão embora não. O que ele fez? Ele dobrou a aposta. O povo hebreu lá no Egito estava escravo por 430 anos mais ou menos, até que Deus apareceu ali e decidiu libertar. Eles trabalhavam de sol a sol, de domingo a domingo. Por isso que em Êxodo 20 aparece os 10 mandamentos, e o 4º mandamento é o que tem mais detalhes, que é o mandamento do Shabat. Shabat do hebraico descanso, o dia de descanso do Senhor. Não é exatamente o sábado que foi ontem, tá? Porque o nosso calendário não é o calendário hebraico, ok? O calendário hebraico era outro. Shabat vem de descanso. Você não tem que parar exatamente no sábado e nem no domingo. É um dia entre 7. Se você trabalha de sábado e de domingo, fica tranquilo, tá tudo certo com Deus. Você só precisa parar um dia no meio da semana, pode ser de segunda a sexta, para dar uma tranquilizada, para descansar, para lembrar que você não é mais escravo, tá? Você não é mais escravo. E nesse dia Deus vai te cuidar. Nesse dia Deus vai te sustentar. Nesse domingo, tipo hoje, dia do Senhor, você não trabalhou. Eu não, talvez alguém trabalhou aqui, mas a maioria não. Nesse dia Deus guardou. Faltou comida? Não. Faltou alguma coisa para você? Não. Por quê? Deus te sustenta no Shabat, tá? Era uma ordem para aquele povo, porque eles tinham uma mentalidade de escravo, gente. 430 anos sendo escravo, várias gerações. A hora que Deus tirasse eles do Egito, eles iam estar com a mentalidade de escravo, trabalhar de sol a sol. E o mandamento foi: para, um dia vocês param. Teve que ter um mandamento específico para isso. É só para isso que existe o mandamento do sábado, tá? E aí lá o que eles faziam? Construíam tijolo, fabricava tijolo para construir as cidades celeiras no Egito. Era trabalho escravo mesmo, tá? Fazendo as coisas para o faraó e lenha. E aí
o faraó falou: vocês vão ter que fazer o dobro das coisas e eu não vou dar mais produto. Vocês vão ter que fazer o dobro das coisas com os mesmos produtos, vocês vão ter que se virar. Aí o Moisés vai e fala isso daí com Deus que vocês viram. Poxa, Senhor, eu fui lá para ajudar e piorei as coisas, e o povo viu que piorou e começou a me chamar na chincha. Aí aparece a sexta desculpa. Mas Senhor, retrucou Moisés, os israelitas já não querem me dar ouvidos. Como é que eu posso esperar que o faraó me escute? Eu tenho tanta dificuldade para falar. O povo lá, hebreu, israelita, a turma do Moisés acreditou nele, teve esperança nele. Quem não tem, né? Ó, vocês vão ser libertos, hein? Puxa, vem aquela alegria. Só que aí, como as coisas pioraram, Moisés caiu em descrédito e falou isso daí: se o meu próprio povo não me dá trela, o faraó vai me escutar. Só que lembra que Deus disse: eu fiz a boca, Moisés, eu faço você também falar. Porque o negócio dele é que ele não acreditava na capacidade dele de falar. Então, quais são as desculpas que nós repetimos? É da boca? Não sei falar, não sei falar, não sei falar, não sei andar, não sei andar, não sei abraçar, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Para de fugir do seu chamado, para. Tem alguma coisa que Deus te chamou para fazer. Não é aqui na caixinha não, não é aqui no salão não. É porta fora. É sal na terra, é luz no mundo, é na sua casa. As coisas começam em casa, na sua família, tá? Com seus amigos. Então, para de fugir. E também, vamos parar de começar e querer resultado imediato. Por quê? Porque nós precisamos esperar o tempo certo de Deus agir. Esperar o tempo certo, o kairos. A gente usa o cronos do grego, né? Cronológico, que é o tempo do relógio, tempo que a gente segue aqui, ó, 8 e pouco. O kairos é o tempo de Deus, é o tempo oportuno, é o tempo que Ele fez o povo sair. E aí, às vezes, como diz o Hernandes Dias Lopes, estou usando citações dele aqui, quem conhece sabe, né? A gente tem que subir no ombro de quem sabe mais para enxergar para frente. Subo no ombro do Leandro, subo no ombro do Luiz Saião, subo no ombro do Hernandes Dias Lopes e de alguns outros aí para ver melhor as coisas. E o Hernandes fala que às vezes o mal precisa mostrar sua carranca, né? O demônio precisa se manifestar para que Deus mostre o seu poder e pise na cabeça dele. E aí a gente vai para a sétima e última desculpa. Aí ó, tá acabando. Êxodo 6:30. Contudo Moisés questionou o Senhor e disse: eu não posso fazer isso, eu tenho tanta dificuldade para falar. Por que o faraó me daria ouvidos? Olha aí, gente, três vezes a mesma desculpa. Das 6, 3 foi: não sei falar, não sei falar, não sei falar. E quem disse para ele que o sucesso da missão ia depender dele falar bem? Quem tinha falado? Ninguém falou. O Senhor falou: vai lá e fala o que eu vou mandar. Eu fiz a boca e vou te falar. Será que eu dependo do meu poder de persuasão? Será que eu dependo de habilidades de oratória e cursos teológicos para subir aqui e para ler as Escrituras? Porque lá em Coríntios 12, o Paulo fala dos dons, e aí ele fala que o maior dom é o amor, e aí no capítulo 14 ele critica o povo que estava dando muito valor ao dom das línguas, e ele fala: gente, melhor é profetizar do que ficar falando uma língua que os outros não entendem. E o que é profetizar? Não é você só ficar falando coisa que vai acontecer da vida da pessoa, chegar no ouvido dela e falar coisa que só ela e Deus sabem. Isso acontece? Acontece, sim, tá? Deus dá essa habilidade, esse dom para algumas pessoas. Mas você pode profetizar simplesmente reproduzindo as profecias. Por exemplo, Isaías 53, a profecia, uma das que eu mais amo da Bíblia, escrita centenas de anos antes de Jesus vir, e falando de como ele viria. Profecia pura. Se você reproduz Isaías 53 para alguém, você está profetizando, só que em terceira pessoa.
Não é uma profecia que está saindo da sua cabeça com o risco de ser coisa errada. É uma profecia certeira. Quando você vai lá e você fala o Sermão do Monte para alguém, profecia certeira. Você só está reproduzindo uma profecia já validada, uma profecia que funciona, tá? Então você não precisa de habilidades intelectuais para anunciar. Você só precisa saber ler e falar. Às vezes nem ler, às vezes analfabetos ouvindo repassavam para frente, porque na antiguidade, antes da escrita, antes do Gutenberg inventar a tipografia em 1500, não tinha essa Bíblia bonitinha que você tem na mão. Não, era de forma oral, transmitido, e a elite tinha os pergaminhos escritos à mão. E a Igreja Católica lia em latim, de costas assim para o povo, e ninguém entendia nada, só que o povo achava que era santo, que era Deus se manifestando ali. Agora você tem acesso às Escrituras, tá? Claro que Deus dá habilidades para a gente, e aí Ele usa isso em benefício do seu próprio propósito, mas não é meu talento que faz a coisa acontecer, é Ele. E aí o coração duro do faraó já era um plano anunciado de Deus, porque, pensa comigo, se ele tivesse deixado o povo sair logo de cara, logo no começo, o que poderia acontecer? Talvez os egípcios podiam falar assim, nossos deuses fizeram um favor aí para esse Deus dos israelitas e deixou eles ir para lá. Mas era preciso mostrar para o mundo inteiro que o Deus vivo desbanca todos os deuses pagãos. Lembra o que aconteceu lá? Moisés chegou com o cajado diante do faraó, aí Deus transformou numa cobra, aí os feiticeiros lá, os bruxos, com parte com o demo, falaram, isso daí também faz. Aí fizeram aparecer uma outra cobrinha lá, só que aí a cobra do Moisés foi lá e engoliu a dele. Copiaram a segunda, acho que copiaram até a terceira manifestação de Deus. Só que daí para frente não tinha mais jeito. Como é que o diabo vai começar a querer fazer coisas que só Deus faz? Então, Deus foi desbancando até a 10ª praga, até a morte dos primogênitos. Medida drástica, só que foi necessário. Então, no Kairós, Ele libertou o seu povo. Ele abriu o mar ali, que nem você sabe, para quê? Para que toda a glória seja dele e não dos recursos humanos. Ele ouviu o clamor dos seus e desceu para resolver. Então, gente, finalizando aqui, não pense nas desculpas que talvez você esteja dando para si mesmo ou para Deus, tá? Ou melhor, pensa nessas desculpas e reflete sobre elas e pede para Deus tratar como eu tenho pedido para Ele tratar e tem tratado comigo, tá? Essas desculpas que eu falei no começo. O Moisés, ele só tinha um cajado, só que se Deus agir, um cajado é uma arma irresistível. Ele bateu lá e o mar, lembra que ele ficou, e agora Deus, e agora? Ai, o exército do faraó atrás, o mar vermelho, que na verdade não é mar, né? É um lago, mas estava na frente lá, e agora, o que eu faço? Moisés, o cajado, bate o cajado. Bateu o cajado e Deus abriu, que nem você está vendo na figurinha aí. Então Ele pode usar o que é fraco para fazer grandes coisas, que nem o Paulo falou no começo lá, do espinho da carne. Você está bom, Renato? Você está 100%? Não estou. Renato, você não está curado ainda, nós oramos tanto. Provérbios fala que o poder da morte e da vida, ali na língua está o poder da morte e da vida. E segue, quem gosta de falar muito, arca com as consequências. É um dos provérbios. Só que vamos ficar só com a primeira parte. O poder da morte e da vida estão na língua. Então eu posso falar, o Senhor está me curando, me libertando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já estou curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lembra com Moisés, o Davi falava com a sua alma, por que está abatida a minha alma, por que se perturbas dentro de mim? É conversa, esse negócio de conversar com você mesmo não é de agora, tá? É desde sempre. Parece que tem dois aqui dentro, não parece? Você e um outro? Então,
é a sua consciência e você e a sua alma. Fala com a sua alma e fala: você está curado em nome de Jesus, você está liberto do poder do pecado em nome de Jesus. E aí a gente declara e faz aquilo que Jesus falou: dei a vocês poder para pisar serpente, escorpião, para expulsar demônios na autoridade do meu nome. Olha aí, gente, a funda do Davi, o cajado do Moisés, né? Deus faz do fraco forte. Os 5 pães e 2 peixinhos lá da multiplicação, que Jesus alimentou 5.000. E por fim, você e eu. Coisinhas não, você não é coisinha. Você não é coisinha, você é preciosidade de Deus. Você é filho amado de Deus, feito à imagem e semelhança dele. Talvez ele fique bravo com você, que nem ele foi com Moisés, mas ele respira fundo e não fulmina você. Ele ensina você, ele ama você, ele cura você. Por quê? Porque não é sobre quem nós somos, é sobre quem ele é. Então, vamos confiar. Eu finalizo dizendo uma metáfora que fez sentido para mim nos últimos dias. Comecei a pensar nisso, que andar com Deus é tipo dirigir carro à noite, moto à noite. Você vai ligar seu carro ali na hora de ir embora, tá de noite já, vai acender o farol vai iluminar, se estiver no farol baixo, uns 50 metros mais ou menos. Se estiver no farol alto, ilumina um pouco mais. Você está parado, o farol está parado. Se você não anda, o farol não anda. Só que aí você começa a andar, o farol vai junto, não vai? Andar com Deus é isso aí. Ele vai iluminando os próximos passos. Lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho, é a palavra do Senhor. Ele vai iluminando de 50 em 50. E o que acontece quando você viaja de noite? Você não chega em São Paulo de noite? Você não chega no Amazonas de noite? De 50 em 50 metros. Ele foi clareando e você foi indo. Vamos pensar nisso, eu tenho pensado nisso, sabe? Às vezes eu quero enxergar daqui em São Paulo de uma vez. Eu quero que o farol ilumine tudo, para eu ter certeza de que vai dar tudo certo. Mas não é assim, não é. Deus, Ele espera de nós uma coisa: confiança, sabe? Não é simplesmente acreditar que Ele existe, porque como está escrito, acreditar que Ele existe, até os demônios acreditam e tremem, está escrito. Só que eles não têm parte com Ele, eles não obedecem, eles não confiam nele. Então, confiar é uma coisa, acreditar é outra. Então, bota aí: quem dá desculpa não dá resultado, que nem fala o Leandro. Veja Deus agir na sua vida e através da sua vida. Tropeçou, caiu, adoeceu. Vamos sempre nos lembrar que nós temos um Deus que nos levanta. Tá bom? Me levantou acima das montanhas, me levantou para andar por sobre o mar. Forte eu sou, estando em teus braços, me levantou melhor do que eu sou. Oh, glória! Me levantou melhor do que eu sou. É isso que Ele faz. Ele quebra e refaz. Ele pega o vaso de barro, quebra e refaz melhor do que ele era. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça em nome de Jesus.